Sejam bem-vindos a mais um podcast do Instituto Movade de Respeito à Advocacia. Peço que acessem o nosso Instagram, @MovadeInstituto, e vejam o que a gente tem feito pela advocacia. Hoje nós temos mais um episódio sobre os grandes nomes da advocacia. O último foi um sucesso, né, doutora Ana? Foi maravilhoso. Com mais de 500 mil visualizações do corte, isso é muito importante. E hoje falaremos de Rui Barbosa, o advogado, jurista, escritor, político, diplomata, jornalista, um liberal, abolicionista, águia de Aia, grande defensor das liberdades. Contamos mais uma vez com a presença honrosa da doutora Ana Basílio, nossa querida amiga do Movade. Muito obrigado pela presença. É um prazer, vice-presidente Sérgio. da Ordem. É um prazer tê-la conosco mais uma vez. É um prazer enorme estar aqui com meu querido amigo José Roberto Castro Neves, que além de grande advogado, é um autor de livros fantásticos, né, para advocacia e também para literatura. Então, hoje é um dia muito feliz. Exatamente. Então, como a doutora Ana já adiantou, nosso convidado hoje, professor, doutor, mestre, escritor, Dr. José Roberto de Castro Neves, muito obrigado pela presença, seja bem-vindo. Vamos falar sobre Rui Barbosa e queria agradecer essa disponibilidade. É uma honra para o Instituto Movade. Quem não leu nenhum livro do Dr. José Roberto, faça imediatamente. São vários. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Sérgio. Uma alegria estar aqui também no Movade. Eu também queria registrar a minha especial alegria de estar aqui com a doutora Ana Tereza Basílio, que eu tive a alegria de conviver a vida inteira. É uma grande líder da advocacia e uma amiga muito especial, muito sensível, brilhante advogada. Então, para mim também é uma alegria estar aqui por todas essas razões. Então, vamos começar o nosso podcast. No livro do doutor Como os Advogados Salvaram o Mundo, vocês precisam ler, é muito interessante. O doutor destina um trecho a Rui Barbosa. Menciona algo que eu considero fundamental hoje em dia. Cabe ao advogado trabalhar, inteirar-se, desenvolver-se e apurar-se. Vulgar é o ler, raro é o refletir. E o doutor coloca lá trecho também da oração dos moços, né, que é um grande destaque de Rui Barbosa. Fale um pouco mais sobre... Olha só, é um barato vocês promoverem esse tipo de encontro, de reflexão, porque o maior professor é sempre o exemplo, né? É onde a gente aprende mais, né? Às vezes 1 milhão de palavras, claro, são importantes, mas um exemplo ele é muito mais forte. Então é muito interessante a gente louvar esses grandes brasileiros. Nós aqui no Brasil, a gente tem esse defeito, talvez, a gente louva pouco os nossos heróis, né? Você vê os americanos, por exemplo, como eles fazem isso bem, né? Pegam lá os presidentes americanos, fazem uma mitologia ao redor deles, criam uma história toda, né? Eles louvam os heróis. E isso é muito importante, porque esse é o bom patriotismo, né? Aquele que une você ao redor de bons exemplos. O Rui Barbosa é um deles, né? É um grande brasileiro. Ele viveu um momento muito importante da história do nosso país, ele cruzou a linha do Império, né, para a República, estabeleceu as bases da nossa República, era um liberal, ele condenava os vícios do Império, notadamente, né, a ideia da escravidão, e depois formulou toda a campanha civilista, né? Ele brigou muito para que houvesse eleições. Então ele tem uma história extraordinária no Brasil, fundador da Academia Brasileira de Letras, né? Você vê que era um grande estimulador. Foi presidente também, presidente, né? da Depois de ABL, Machado de Assis, ele presidiu a academia. Anos, então ele teve uma importância muito grande e acho que ele engloba, depois a gente pode falar algum detalhe da vida, mas as 3 grandes temas que eu acho que um advogado tem que ter, que é o primeiro, ele era uma pessoa que tinha um conhecimento cultural muito grande,
Ele era um leitor ávido, né? Até hoje tem a biblioteca da casa dele, que fica em Botafogo, aqui no Rio de Janeiro, e você vê a quantidade de livros que ele tinha, ele gostava de ler profundamente, e ficava claro também nos trabalhos dele como ele conhecia mitologia, história, sociologia, filosofia, literatura de uma forma geral. Ele era um grande conhecedor do mundo, que ajuda muito na advocacia. Em seguida, era um técnico também. As peças dele eram muito apuradas, ele conhecia direito, conhecia dogmática jurídica, ele não se limitava só a ser um bom orador, ele realmente estudou direito, os primeiros mandatos de segurança que ele fez, enfim, a história dele toda era muito técnica. E, em terceiro, que é o outro, o tripé, digamos assim, era um cara muito ético. Ele não transigia com nada que ele não acreditasse muito. E enfrentou poderosos, né, enfrentou grandes questões. Teve que sair do Brasil uma época, inclusive, por conta do que ele acreditava, foi perseguido aqui e voltou. Se metia, às vezes, em controvérsias, às vezes até um pouco de forma dura, né? A história mesmo do Código Civil, né? Toda a briga Sem que ele dúvida. faz. Não era um bom adversário. Não era né? um bom adversário. Mas uma coisa que eu acho importante a gente mencionar aqui é que a gente, na advocacia, você falou algo muito importante, nós não temos o hábito de cultivar os nossos heróis. E na advocacia em particular, nós precisamos resgatar aqueles símbolos que devem ser seguidos, que devem ser os parâmetros, que devem ser os paradigmas do advogado, né? E eu acho que o objetivo desse debate é um pouco esse, a gente trazer aqui as qualidades desses símbolos para a gente incentivar a advocacia a ter eles como meta. E você falou, Zé Roberto, uma coisa muito importante, a ética intransigente, que, aliás, é um sinal também que destacava Sobral Pinto, que nós fizemos já um programa aqui com o Técio. Né? Uma ética absoluta, uma cultura geral extremamente ampla. E aí eu queria dizer que, Zé Roberto, você também é um exemplo de ética e de cultura geral. E é um exemplo para a advocacia jovem. É um escritor, um super advogado, escritor extremamente culto. É um exemplo. Então, é muito importante a gente estar podendo aqui expor para a advocacia os exemplos que a gente quer ver seguidos. E fica aqui o convite já, doutora Ana, para o doutor José Roberto, para nós fazermos um podcast e falarmos das obras do Dr. José Roberto. Mas são isso muito aqui é um exemplo de amizade, de carinho. Esse é o exemplo aqui nesse momento. É um exemplo de carinho, de amizade, de afeto, né? Mas falando do Rui Barbosa, que é uma figura interessante, tem uma particularidade dele, que é o seguinte: ele nasceu em Salvador, né? E naquela época, ainda no Império, você não tinha faculdade de Direito. Você tinha duas no Brasil. Você tinha Olinda e São Paulo. E São Paulo. E é muito curioso isso, até porque essa ideia de você não ter faculdades no centro, no Rio de Janeiro, na capital, era proposital. Que era uma ideia antiga. Interiorizar, né? De você tirar o centro de estudo de perto do poder. Para você ter liberdade de cátedra, para você poder falar. Sim. Isso não coisa na Europa, era assim, né? As grandes faculdades eram todas Oxford, Cambridge, todas fora, Bolonha, eram longe, Coimbra, né? Não eram no centro. Então tinha essa ideia, Paris exceção, que é a coxinha, mas enfim, então, fora. E aí o Rui Barbosa ele faz 2 anos e era colega de sala do Castro Alves. É verdade. Ele que consolou Castro Alves da sua maior desilusão amorosa, né? Parece que foi seríssimo, ele quase morreu, Castro Alves, de amor. Né? Vai morrer logo depois. Morre um pouco depois, pois morre com 21 anos, né? Então, ou 23, ele morre muito, muito jovem. Mas ele vai para São Paulo, ele fica 2 anos, depois vai para São Paulo, onde ele acaba se formando. E daí ele volta para Salvador, formado, e começa a advogar, e logo entra na vida política também. Ele tinha a família dele era uma família de políticos, né? Sim. Ligado à família Dantas também. Souza Dantas. Souza Dantas foi o primeiro chefe dele, né? Agora, uma coisa curiosa é que quando ele foi para São Paulo, porque ele se desentendeu com o professor e deu uma nota baixa para ele, né? Então até Rui Barbosa já teve uma nota baixa, parece. Viu? Não desanimem. Não desanimem. Mas não gostou nada disso, foi para São Paulo, que devia ser uma outra cabeça, enfim, e acaba se formando lá. E depois vai para a advocacia e se mete naquele momento
na história do fim do Império, que era uma grande questão. Sim. Né? A questão escravagista que você mencionou, e acaba se metendo em política. Né? E ele fez uma carreira política impressionante. Foi deputado, foi senador. Mais de uma vez. Foi 4 vezes candidato a presidente da República, né? Mas Perdeu todas, mas foi 4 vezes. Mas e ele sabia que ia perder, né? Interessante que ele sabia que ia perder. Interessante. É que ele, na verdade, entendia que era importante manter o debate vivo. Exatamente. Porque é um cara muito inteligente, ele não tinha nenhuma esperança de ganhar. Até porque as eleições não eram nada republicanas naquela época. Eleições confusas, exatamente. E foi ele que lançou também a primeira campanha civilista, com certeza. Campanha eleitoral de um corpo a corpo. Ele foi até o Acre. Porque como eram delegados, as pessoas não se preocupavam em ter essa proximidade com o povo. Voto de cabresto e tudo. Então, ele teve essa ideia de fazer. E aqui, entre nós também, isso é um tema importante, né, da sociedade sadia que discute política. Né? Discutir política é muito importante. Aliás, acho que é uma coisa que a gente tem que recuperar no Brasil, que é discutir política de uma forma inteligente, sem muita paixão. Assim, política não é futebol, né? Não. Teu time perde, você fica chateado, mas na política é diferente, né? Mas hoje a gente vê discussões políticas, o sujeito diz assim, eu sou de esquerda, não sabe o que é ser de esquerda. O outro é de direita e não sabe o que é direita, como se fosse pessoalidade, né? Como se fosse Flamengo e Fluminense. Confunde, né? Costumes com liberalismo econômico. Não, aí tem uma confusão absoluta de que, então direitos humanos é da esquerda. Não é. Que bobagem. E tem aquela velha história que se você não gosta de política, o problema é que você vai ser governado por quem gosta, né? É verdade. Então, é melhor você entender política, discutir política, conversar. E o Rui Barbosa foi uma das pessoas importantes para fazer com que as pessoas tivessem essa consciência de que eu sou candidato a presidente por essa razão, eu tenho essa proposta. Isso é muito relevante. E entender que o Brasil, que é um país muito desigual, a gente tem que eleger bons políticos, né? Bons representantes, para que essa desigualdade deixe de existir. Agora, como advogado também, ele teve grandes causas. E uma passagem que eu queria debater com vocês é aquele texto dele para o Evaristo de Moraes, O Dever do Advogado. Eu acho que hoje a gente precisa salientar o dever do advogado, porque a própria mídia, a população em geral não compreende a missão do advogado. E ali, só para quem está nos assistindo, o Rui Barbosa responde a uma consulta do Evaristo de Moraes. Evaristo de Moraes foi procurado por um cliente que na época estava sendo massacrado pela opinião pública, teria cometido um ilícito. E ele era do partido contrário, né, ao do Evaristo e do Rui Barbosa. E aí o Evaristo faz uma consulta se seria ético ele representar aquele determinado acusado. E aí Rui Barbosa faz um texto lindíssimo sobre o papel do advogado, sobre o papel contramajoritário do advogado e do próprio direito de defesa. Claro. Que jamais pode ser afastado, não importa o crime praticado. É uma lição que hoje a gente precisa divulgar, porque o advogado é confundido com o que se atribui ao cliente dele com muita frequência. É verdade. Mas sabe, você está trazendo, vocês falaram do Sobral Pinto que era anticomunista ferrenho, também teve episódio na vida dele que defendeu comunistas porque ele entendia, que a liberdade que era o grande valor e que ele tinha direito. E contar uma história interessante também, aí de um outro grande advogado, você falou do Evaristão, vou falar do Evaristinho, que foi meu professor e patrono da minha turma na UERJ, um grande advogado, e você sabe que na época da nossa formatura, ele advogou para o Collor um pouco antes, né? E a minha turma teve aquela divisão, advogou para o Collor e tal, e ele, com muita inteligência, muita sensibilidade, explicou a situação. O Collor, naquele momento, estava precisando de uma ajuda, ele entendia que tinha muita discussão política, né? Envolvida, né? Um pouco, turvando um pouco até a discussão, o mérito da discussão, e ele advogou brilhantemente, como era o estilo dele, era um
um gênio, um professor extraordinário. Aí é uma pessoa educadíssima, cultíssima, um amor de pessoa. E também, exatamente nessa linha, Ana, que você está mencionando, do papel do advogado, que não pode jamais se confundir com o cliente, embora, claro, o advogado deva também, muitas vezes, orientar o cliente, né? Olha, isso aqui você não deve fazer. Deve fazer, porque o cliente, quando chega, as pessoas, quando procuram a ajuda de um advogado, elas estão fragilizadas, né? Fragilizadas, estão nervosas, ansiosas. E tem uma coisa na advocacia que a gente aprende, que é o seguinte: você conhece de verdade a pessoa no momento do estresse. Uma coisa é sujeito lá socialmente, né? Tomando vinho, conversando, contando história. Outra coisa é quando ela tem um interesse em apuros, uma situação difícil grave na vida. Aí as pessoas se revelam mesmo, né? Não, eu já passei por isso, até escrevi um livro sobre esse episódio. A pessoa, quando ela está sendo atacada, ela se sente extremamente fragilizada. Nós, advogados, isso não é só na área criminal, na área civil, também na área de família, também a gente atua como uma espécie de médico social. Sem dúvida. Né? E tem que ter essa sensibilidade com o cliente, né? Tem que ter essa empatia, tem que se colocar no lugar dele. Na verdade, o advogado, a gente sempre brinca, né? O advogado, ele vende o estresse, né? Porque o cliente está estressado, nervoso, olha, faz o seguinte: agora o estresse é meu. Diz que eu vou ficar preocupado por você, se acalma, e eu vou resolver o teu problema. Mas o problema é que, nessa hora, o advogado tem que ficar estressado mesmo. Não tem jeito. Faz parte do trabalho se estressar. É o que você está vendendo, é o teu produto. Se você ficar relaxado, ferrou, né? Você tem que estar atento com o problema do teu cliente, porque, na verdade, é sentir um pouco esse peso. E, de novo, essa é a beleza dessa profissão, né? Uma profissão que ajuda o outro. A gente é procurado quando alguém tem algum conflito, algum estresse na vida dele, e a gente vai aliviar aquilo, vai tentar resolver aquele problema. Ou minimizar. Ou minimizar, claro, mas eu digo assim, vai estar do lado dessa pessoa que nos procurou. Quantas vezes a gente não acorda de madrugada pensando, né? Vai escrever, vai no computador por conta de um caso de um cliente nosso, né? Então você vê que a gente acaba... Eu acho engraçado quando o cara fala assim, não leva o trabalho para casa. Eu falei, cara, não existe isso. Você sabe que algumas das ideias que já resolveram situações muito delicadas de clientes meus, eu tive a ideia tomando banho. Fazendo claro, com certeza. Tomando banho eu já tive um monte de ideias. Assim, surge uma ideia e eu largo tudo e vou lá para o computador para escrever. Né? Então a gente está trabalhando o tempo todo. Eu também todos nós aqui, com certeza, já tivemos várias noites não dormidas por um problema que a gente ainda não resolveu. E é curioso porque a nossa situação é sempre de estar resolvendo um problema, e quando a gente resolve um problema, surge um outro cliente com outro problema. Então a gente sempre está com problema, né, Zé Roberto? Não tem jeito. Não tem jeito. Não. E o mais, assim, eu não sei se isso precisa ser patológico, mas é assim, se você não está com esse problema, você também fica nervoso. Poxa, onde é que estão os problemas, né? Você acostumou a viver um pouco nessa história. Mas eu acho que o mais importante dessa coisa toda é essa coisa da empatia. O advogado tem que olhar para o seu cliente e ver. E tem uma coisa do Rui Barbosa que mudou muito também da vida dele, é que ele até conta numa dessas memórias, ele ficava lá na casa dele, alguém chegava com algum problema, de charrete, evidentemente, trazia lá um problema, ele, ok, então eu quero entender essa história. Uma semana depois a pessoa vinha lá com alguns papéis, mandava para um copista, porque não tinha nem xerox, era um copista. Era um copista, fazia a mão. Ele trazia para ele, dava 3 semanas para ele ler, ele pediu um parecer, em vários casos pediu um parecer, inclusive pareceres lá fora, que demoravam 2 anos para voltar ao parecer, então era outro tempo. Outro ritmo. A nossa vida hoje, que é uma vida muito, muito, muito maluca nesse ponto de vista, eu acho que gerações futuras olharão para trás. Esses caras estavam vivendo que nem os alucinados, né? A coisa é diferente. Eu tenho certeza que a doutora Ana Tereza, quando ela acabar aqui, vai ter o WhatsApp dela, aqui, o e-mail dela com um apinhado de questões. Isso acontecer. O seu também. A nossa vida é muito mais agitada do que era, o que demanda também um pouco de atenção para isso, se respirar fundo, pensar, porque senão a coisa te consome e você não consegue nem refletir, né? E a tecnologia acelerou esse problema, né? Eu me lembro que quando nós dois éramos estagiários, não tinha celular, então a gente ia para a rua em paz. Hoje, você não tem mais essa questão de se desligar, eu acho ser muito importante. Às vezes a gente precisa, né, chamar o feito à ordem, e porque é muito importante. O doutor mencionou da casa de Rui Barbosa. Eu morava
eu morei durante muito tempo na Álvaro Rodrigues, que é o início da Mena Barreto. Tá. E meu escritório na Avenida Presidente Wilson, ali do lado do consulado norte-americano, várias vezes eu saí de casa e não ia direto para o escritório. Eu ia para a casa de Rui Barbosa. Não. E tinham duas escrivanias. E eu adorava aquele jardim. Porque a casa tem um jardim maravilhoso. Eu passeava, né? Normalmente em casos bem complicados. Aí eu ligava para o escritório, hoje eu não vou para o escritório. E eu ia estudar ali na casa de Rui Barbosa. Então eu conheço bem aquela casa e aquilo ali para mim era formidável. Sabe, parecia que assim, eu estou num lugar perfeito para o que eu quero fazer. E era onde ele acordava às 5 da manhã para 4 da manhã para ler. E aí tinha umas coisas que acusavam ele, você toma muito café, você coloca o pé na água fria para não dormir. Ele dizia, de jeito nenhum, não faço nada disso, eu só sou muito disciplinado com a minha vida. Mas falando um pouco do Rui, que é uma coisa interessante, é o seguinte, essas grandes responsabilidades que ele assumiu na vida, chegou até a ser, né, o primeiro ministro da Fazenda aqui, né, de Economia, né, Brasil. Do Deodoro da Fonseca. Foi. Ele também tem grandes escolhas. E tem momentos ruins. Momentos ruins. Assim, ele tem também muitas discussões acerca de decisões que ele tomou na vida. Uma delas, que é muito discutida, é a história de ter mandado queimar todos os registros no Brasil da propriedade dos escravos. Porque se imagina, né, quando acaba... Nós não temos registro. A escravidão, tinha lá né, como se fossem títulos de documentos ou de imóveis, né, de quem eram os escravos, e ele mandou incinerar tudo. O que impede até de localização de parentes, uma coisa bem complicada isso. E ele deu dois argumentos para isso principais, né? O primeiro era o de que isso era uma história ruim, você tinha que apagar essa história. E o segundo era que isso impedia que os proprietários antigos reclamassem algum tipo de indenização. Porque havia um pleito contra o governo, desde a época da Princesa Isabel, de indenização. Mas, por outro lado, o que ele fez também impediu o inverso, né? Das famílias escravizadas pedirem indenização pelo que aconteceu. E também tem uma coisa, que a gente vê isso muito na nossa vida, que é o seguinte, só quem está na hora entende o peso das coisas. Então, às vezes, você diz, poxa, mas o que você fez isso? Olha só, naquele momento, com aquelas circunstâncias, eu adotei essa postura. É óbvio que, né, quantas vezes na vida é isso, né? A gente, poxa, hoje, olhando para trás, talvez eu tivesse feito diferente, né? Eu não sei se ele estivesse vivo aqui, o Rui Barbosa toparia isso hoje, mas certamente naquele momento pareceu a coisa certa. Pareceu a coisa certa. E também a gente precisa lembrar que era um grande lutador pela abolição da escravatura, um parceiro de Nabuco, que ele conheceu na Faculdade de São Paulo, de José do Patrocínio. Foi um grande abolicionista, foi um dos responsáveis pela lei dos sexagenários. Então, ele realmente lutava por essa bandeira, embora fosse monarquista no início. Né? Isso, ele tinha ele foi visitar, né, no exílio, ele foi visitar o imperador e até teria dito, né, poxa, eu não sabia que ia acontecer isso, se eu soubesse, não teria apoiado. Mas ele foi perseguido, ele foi ministro de Deodoro da Fonseca, mas Floriano Peixoto, ele inclusive foi acusado de estar envolvido naquele levante da Marinha. E aí ele foi, como você mencionou, ele foi para o exterior, foi perseguido pela ditadura de Floriano Peixoto, né? Então ele deve ter se sentido traído. Pela República, né? E como ministro da Fazenda, ele tem a história do encilhamento, né? Também, que é uma emissão de moeda, aumentou a inflação, isso também é muito criticado. Isso foi um desastre, foi uma inflação horrorosa. Mas eu fico imaginando se colocar um advogado para ser ministro da Fazenda, não sei se não é uma boa ideia. Mas, com certeza mas ele era peitudo para burro, né? Com certeza. Esse cara ele não encarava qualquer uma. Não encarava qualquer uma. E parece que ele era um dos principais redatores da Constituição republicana. Isso. Né? Incrível, ele participou de tudo que foi relevante no século XIX. Outra controvérsia dele é a briga dele no Código Civil.
porque o Código Civil tinha sido eleito, né, o Bevilacqua para ser o redator. O Bevilacqua era um professor de filosofia, mais do que até direito civil, né? Ele conhecia direito civil, evidentemente. E ele ficou danado, porque ele queria ser. Ficou danado, e tinha os preferidos dele também, ele queria participar mais... E aí ele inclusive criticou muito o português do Código. E aí teve uma série de grandes questões... Sensacional. Sensacional essa discussão. Brigas sobre o português do Código, mas agressivas. Muito. Brigas mesmo. Chamava, né, de ignorante tranquilamente. Para baixo. E ainda dizia que era erro de português, vergonhoso, usava adjetivos. Essa disputa é muito interessante. E aí... Mas tudo isso é curioso, porque você vê como é que a gente amadurece, né? Quando ele faz, no fim da vida, que você me ensinou, a Oração aos Moços, que é um discurso lindo, né? Lindo. É um discurso que ele é convidado para ser o paraninfo de uma turma que vai se formar em 1920. Ele já estava bem velhinho, e ele não vai, mas ele faz o discurso que é lido por um outro professor lá, o professor Reinaldo Porchat, que era um professor que foi, inclusive, depois reitor, né? Da própria universidade. Exatamente. E ele, então, faz esse discurso. E nesse discurso ele faz e interessantemente, ele lembra bem dessa passagem, em que ele cita o padre Bernardes, que o padre Bernardes fala da ira santa. Essa parte aí. E ele diz o seguinte, olha... Bermudes sempre adorava esse trecho. Para se justificar, né, a partir daí, desferia um golpe bem violento contra a parte. E nessa passagem, que ele cita, né, do Bernardes, o Bernardes diz o seguinte, olha, que errado é não se irar em algumas situações, que diante de uma injustiça grande, quem não fica irado é que peca. Sim. Pecar é não irar, né, nesse caso. E aí, para isso, você abre a porta para qualquer coisa, né? Sim. Isso aqui, muito bom. Isso aqui, se eu não mirasse... porta larga. Se eu não mirasse, então ele, claro que o Rui Barbosa, ele concitava as pessoas a terem um pouco de parcimônia, mas né, e claro, essa era a grande veia dele. Em algumas situações, tinha que se irar e aí soltar o verbo e soltar os cachorros. E essa Oração aos Moços é um discurso... É uma beleza. É uma beleza. E eu queria até mencionar aqui também um trecho que eu acho muito atual do Oração aos Moços, que é aquela parte em que ele fala que o juiz não deve ser fazendário. Isso. Que a honestidade não está em julgar a favor dos interesses da administração. Eu acho isso fantástico e tão atual. Incrível. Porque tem realmente colegas na magistratura que acham que se julgarem a favor da fazenda estão dando um atestado de honestidade. E ao contrário, exatamente, você pode justamente ser desonesto em favor da fazenda ou em favor de parte, né? Sem dúvida. E eu acho tão bonito esse trecho, e até teve uma vez que eu estava advogando num determinado tribunal muito fazendário, e aí eu botei esse trechinho em cima da petição. Assim, ótimo, será que ótimo. o relator, se o relator lê, quem sabe, ele não reflete sobre mas é o Rui Barbosa que está dele. dizendo, né? É Rui Barbosa, não sou eu, evidente, né? Evidente. Mas é um discurso lindo, né? De esperança nas gerações futuras. Enfim, e eu acho que coroa muito a vida dele, a experiência dele como advogado, principalmente. Sem né? dúvida. E claro, como político, como escritor, como jornalista, ele também, aliás, se mete nisso, né? Se mete em jornais. Dono de jornal, né? Ele foi editor-chefe do Jornal do Brasil. E ele se meteu em jornal também, enfim. Então ele realmente usava todas as pistas. Ele começou jornalista lá no Jornal da Bahia do Souza Dantas. Isso Souza aí, Dantas tinha um jornal. Ele fazia tudo, ele né? Fazia tudo. Ele fazia tudo. E aí tem a participação dele em Aia, né? Queria que vocês falassem um pouquinho. Outra história muito controvertida, né? Também. Porque é o seguinte, ele vai lá para Aia em 1917, né, para fazer lá que foi um precursor da Liga das Nações, né? Com várias ideias interessantes, uma de criar um tribunal internacional. Sim. Várias questões muito ricas foram discutidas lá. E o Barbosa fazia discursos enormes. Numa época em que a concisão ainda não era uma coisa tão apreciada, a gente falava disso antes. Né? Hoje em dia, obviamente, quando você vai fazer uma manifestação qualquer que seja, você tem que ser o mais conciso possível. O mais rápido possível. Não adianta. Firula, conta a história, enfim, esquece. Conta o teu caso, rápido. É claro, se puder fazer uma referência ou outra, mas muito precisa, muito pertinente, porque senão você vai perder o foco. Perfeito. No Barbosa não tinha nada disso. O cara contava milhões de casos e perdia muito tempo.
e entrava. E nessa evento, ele aparentemente foi muito... Aparentemente não, tem os anais dessas reuniões, ele contava histórias enormes. E era muito criticado por isso. Mas a imprensa brasileira que cobriu eram de pessoas próximas a ele, então disse que ele era um assombro, que todo mundo ficava estarrecido com a inteligência, com a brilhância, o brilhantismo do nosso orador, do nosso brasileiro. Então chegava aqui como se ele fosse o Águia de Haia. Ele foi, aliás, conhecido, né? Como Águia de Haia, mas para essa leitura, digamos assim, amiga, né? Agora, claro, ele era um cara inteligentíssimo, né? Sim, e falava um montão de língua. E depois chamaram ele para a própria Liga das Nações, ele foi convocado. Ele não aceitou o convite, mas depois ele brigou, né? Ele brigou com a delegação seguinte, questões políticas. Ele se metia também, né? Ele não devia ser não era biscoito, nada fácil. Não. E quem trabalha com arbitragem, é interessantíssimo ler esses discursos dele, porque ele fala muito na questão da arbitragem. É muito importante isso. Tem a história também do HC 300, não sei se... que foi justamente na época da perseguição dele, né, que ele foi ao Supremo Tribunal Federal utilizar o habeas corpus, porque não existia o mandado de segurança. Isso. Precursor, né, nesse negócio também. Ele era muito criativo, né? Aliás, você está falando o Sobral Pinto, idem também, né? Idem também. Mas na época não tinha mandado de segurança, então o HC fazia às vezes do mandado de segurança. Exatamente. Né? Daquela ideia de buscar o argumento para atingir o fim dele. Que todo advogado tem que ser, né? De vez em quando é aquelas coisas que você tem que pensar um pouco fora da caixa, né? Tem que sair dali um pouco para tentar resolver o problema. Isso é exatamente muito importante. A criatividade do advogado e o que te dá criatividade, em parte, é a cultura geral. Para ele não faltava, né? E com relação à leitura... no livro do... Eu acho que eu fiz uma anotação aqui no livro do... Um dos livros do doutor, eu acho que é do... Quem acaba falando, do Rui Barbosa, porque é difícil você não pegar um livro jurídico que não tenha uma citação a Rui Barbosa. Isso é muito difícil. E eu fiz a pesquisa nos livros em que o doutor escreveu, aí parece que é o Marcelo Roberto Ferro, ele escreve sobre o caso de Dreyfus, né? E ele menciona que até nisso o Rui Barbosa se meteu. Fez uma carta. Com certeza. Fez uma carta, né? Quando ele estava na Inglaterra, fez uma carta da Inglaterra criticando lá o julgamento do Dreyfus e apoiando o Zola. O Ferro menciona, esse texto dele. Legal. Menciona exatamente o fato de, no final, o Dreyfus ainda mandou uma carta para o Rui Barbosa falando: esse cara é excelente, é interessante. Jacques. Você vê como é que o Rui Barbosa estava atento, né? Ao que estava, não tinha internet, não tinha nada disso ainda, mas ele já estava esperto do que estava acontecendo no mundo, né? Mas é também importante a gente lembrar que no século XIX, principalmente no final do século XIX, nós, evidentemente, não tínhamos as distrações que a gente tem hoje. Não tinha televisão, internet. Então, o pessoal saía de casa para assistir discurso, né? O discurso era um programa. E o debate era também a diversão. Machado de Assis, no jornal, nas suas polêmicas, brigas, aquilo é que distraía as pessoas. Ler o jornal, aí um fazia réplica no outro jornal. Essa era a distração. Ouvir discursos, ouvir palestras e os debates públicos em jornais sobre os temas. Passava por aí. E chama a atenção, doutora Ana, eu morei um tempo em Brasília e quando eu tinha um tempo livre, eu fazia questão de ir ao STJ assistir os julgamentos. E a gente tinha muito isso, né? O advogado ia muito ao tribunal assistir aos julgamentos. Hoje, eu não vejo muito isso, o advogado querer assistir os julgamentos, ver o debate, entender o julgador. É importantíssimo mas sabe que isso é uma questão também discutida na sociedade, porque historicamente mesmo, dizendo desde a antiguidade, tá? Idade Média, no Renascimento, ir aos julgamentos era um divertimento popular. E principalmente as execuções. As execuções, então, eram um momento que as pessoas gostavam de ver, qualquer que fosse ela. Fazia parte da história. Então, a ideia é de que as pessoas conheciam o tema que estava sendo debatido. A gente perdeu um pouco isso e, recentemente, voltou a ter mais discussões sobre o que está sendo discutido. Você vê que, durante muito tempo, as pessoas não conheciam quais eram os grandes temas jurídicos que estão em debate. Verdade. Hoje, acho que a população, de uma forma geral, há um conhecimento maior e eu acho que é muito valioso a gente saber. A transmissão, né, do próprio julgamento, eu tenho uma restrição. Não, aí eu também tenho.
lado bom e lado ruim de ter uma transmissão. É uma coisa que não é em todos os países em que tem isso, né? Não. Agora, a ideia de que as pessoas tenham conhecimento daquilo que está sendo discutido é muito positivo para a sociedade. Isso é importante, isso é uma transparência importante. Claro. Vocês estavam falando dos eventos, na época, eu me lembro que a primeira mulher, a Mirtes, que fez, a primeira mulher a advogar no Brasil, o primeiro caso dela foi no Tribunal do Júri. Ela estava defendendo um marinheiro, né, que tinha sido acusado de lesões corporais a um outro marinheiro. E aquilo foi um acontecimento tão importante no Rio de Janeiro que os jornais da época retratam que tinha fila em caracol para entrar no tribunal, para assistir, como se fosse quase um circo, uma mulher fazendo uma sustentação oral no Tribunal do Júri. Mas esses crimes contra a vida, né? Esses crimes passionais, esses sempre atraíram muito. A gente falou do Evaristo, na época que ele era meu professor, ele advogava naquele caso do Batomush, que foi um caso tristíssimo também. Tristíssimo. E, enfim, e aí era também uma comoção. A advocacia penal tem essas questões, charme, né? tem esse charme, né? de questões que profundas, né? Primitivas. E, enfim, então tem esse lado muito, muito rico da advocacia também. Mas eu acho que, de uma forma geral, é importante as pessoas entenderem mesmo, o leigo ter uma noção. Na verdade, o conhecimento jurídico é importante para todo mundo, né, eu acho. Sem dúvida, para a vida é importante. Para a vida é importante. Eu até advogo a ideia de que no ensino médio a gente já deveria ter pelo menos uma condução de um direito básico, porque é muito importante um mercado de trabalho para o advogado. Né? Mas nessa coisa do mercado de trabalho, de modificações, um tema que o nosso Rui não teve que encarar, mas é o desafio das gerações futuras, é a inteligência artificial, que vai mudar profundamente a história da advocacia. Vai mudar qualquer serviço. A forma de trabalhar, sem dúvida. E vai exigir do advogado muito mais capacitação, muito mais esforço, muito mais estudo, para ele poder fazer a diferença da máquina, né? A gente nunca vai poder competir com a máquina em termos de dados, né? De rapidez, né? A máquina vai fazer mais rápido que a gente sempre, mas o advogado vai ter uma sensibilidade que a máquina não vai ter, porque a máquina não é humana. E a máquina trabalha, mesmo com a inteligência artificial generativa, ela sempre trabalha com o passado, com os dados que ela tem pretéritos. E o ser humano tem a criatividade de criar novas perspectivas que nunca foram cogitadas. Isso eu acho que a máquina nunca vai conseguir. E a gente vê isso, né? Quando você recebe uma pessoa e conversa, a tensão, a dor, né? A máquina não vai conseguir digerir sentir, não vai. E aí a advocacia vai estar sempre na frente, a advocacia humana, né? Agora, um aspecto que eu queria mencionar aqui do Rui Barbosa é que ele tinha, assim, uma adoração pela legislação norte-americana, né? Ele trazia os institutos norte-americanos dentro do possível para o Brasil, e ele também era um grande leitor de Shakespeare. E a gente hoje tem aqui, na minha modestíssima opinião, um dos principais conhecedores de Shakespeare no Brasil, que é o nosso querido José Roberto. O Rui Barbosa adorava Shakespeare, com certeza. A coleção dele de Shakespeare enorme, ele tinha coleção. Mas a coisa do americano, Ana, que você mencionou que é verdade, é que realmente a história dos Estados Unidos tem uma peculiaridade, que foi um país criado por advogado. É verdade. Ele foi concebido por advogado. É verdade. Né? Um grupo de advogados, vamos fazer um país. Quais são as regras que a gente vai, então, estabelecer aqui? Foi a primeira Constituição, e incrível que não só a primeira, como a mais longeva, porque está em vigor até hoje. Sim. Né? E é um país que foi feito com essa ideia. Então, eu acho que para um advogado com a inteligência, com a clareza de visão do Barbosa, dizer, pô, que barato, é um país feito por advogados, né? É Conseguiram construir. A própria Constituição, né? Que ele escreveu inspirada na norte-americana. Tinha muita coisa. A bandeira, a bandeira, né? Que acabou... A primeira bandeira também era uma... E ele chegou a ser designado para fazer a reforma da educação.
Ele fez, mas aí foi pelo imperador. Exatamente. O imperador que pediu. O imperador pediu para ele fazer a reforma da educação e ele que inseriu nos cursos, né, a ginástica, trabalhos manuais. Ele trouxe um pouco de cultura, de variação para a sala de aula. Ali já tinha uma preocupação do imperador, né? Vão ter que dar alguma coisa interessante para ele não. A menina dos olhos de Dom Pedro II era o colégio Pedro II, ele ia ao colégio, que era o melhor colégio do país, né? Ele ia ao colégio, né? Ele ia assistir às aulas para ver se estava tudo certo. Ele escolhia os professores, ele participava das bancas de escolha de professores. O Pedro II era um bonachão, tudo isso, mas era uma figura muito interessante, né? Muito interessante. E até você está mencionando um tema que eu acho muito curioso. Quando a gente fala de liberdade de imprensa, que é um tema muito caro a nós, advogados, a gente verifica que no segundo reinado a liberdade de imprensa era absoluta, os jornais faziam figurinha, esculhambando o imperador, falando mal, dizendo o diabo da princesa Isabel, e não acontecia nada. Quando veio a República, e aí os jornais começaram a ser controlados, alguns foram quebrados por Floriano Peixoto. É curioso, é o contrário, né? O Pedro II é uma figura muito interessante, tem excelentes livros que falam dele, né? E é uma figura muito interessante e um cara corretíssimo, né, do ponto de vista de dinheiro público, né? Tirava o dinheiro dele mesmo, empobreceu no reinado dele, pessoalmente, né? E saiu de uma forma muito elegante também, sem uma resistência maior. Um cara muito, muito bacana, outro grande brasileiro. Talvez um dos maiores políticos que a gente já teve no Brasil. Um homem corretíssimo, um período pacífico. Quer dizer, a gente teve a Guerra do Paraguai, mas internamente ele pacificou o país, liberdade de imprensa e... Assim, ele próprio era abolicionista, né? Claro. A gente sabe o disso. sentimento dele, com certeza que era. E foi nesse período que Benjamin Constant aproveitou de um artigo escrito por Rui Barbosa, o Plano contra a Pátria, que acaba sendo provocativo nessa ideia de transformar realmente o país em república. Aí vão até ele, né, e mencionam: pô, você escreveu uma coisa tão interessante, você é republicano. E foi isso que acabou induzindo, né, a participação dele, porque havia uma insatisfação dele com o imperador em um determinado assunto. Claro. E aí aproveitou-se essa... Foi o que aconteceu com o Deodoro. Deodoro da Fonseca era um grande monarquista, aliado e amigo pessoal do imperador. Ele se aborreceu com o imperador, ele foi deslocado para longe do Rio, ficou aborrecido com o imperador, mas ele era um dos mais monarquistas do país. Tanto que quando ele aparece, as pessoas não têm dúvida de que a coisa realmente não tinha volta, né? Porque se o Deodoro está do outro lado... Mas essas figuras todas, a gente precisa estudá-las. E são bons exemplos, né? A gente falou aqui, não só Rui, mas o Dom Pedro II, esse foi um exemplo de lisura, né, no governo, uma figura também de educação, você falou, né, Ana? Ao cuidar da educação. Na verdade, esse tema, e muito bacana a gente fazer até essa conversa, porque o Brasil, de onde está, só vai sair com educação. Não é menor Isso é o único caminho possível de equilíbrio social, de desenvolvimento de uma sociedade mais sadia, é a educação. E esse tem que ser um cuidado. Desde o início, porque não adianta a gente criar milhares de universidades públicas, dar nelas cotas que são muito importantes, mas não adianta se você não investir no pré-primário, lá, não sei o nome hoje em dia, mas... É fundamental. Na educação fundamental. Um sintoma muito triste, eu agora falo de educação jurídica. As editoras jurídicas hoje estão vivendo um momento de penúria. Ana e eu, muitas vezes, íamos na Guanabara ali, sim. E sebo, né? Sim. Eu tinha grana, comprava em sebo. As editoras jurídicas estão em situação ruim. A livraria jurídica, eu não sei se tem alguma de verdade. Eu acho que a livraria jurídica que tinha algumas. São Paulo você tem a Martins Fonte. São Paulo. Tem aquela perto da USP ainda. São Paulo você ainda tem uma resistência. Mas pouca coisa. Pouca coisa. E que era um barato você numa livraria jurídica, né? Você chegava lá, via livros, traziam livros da Europa, né? E você podia, se não comprar,
pelo menos ver o livro, né? Hoje você não tem mais isso. Não. Então, é uma situação muito, muito nociva isso. Mas hoje o estudante de direito, ele procura uma coisa muito superficial, né? As pessoas estão numa superficialidade muito grande. O fato do trabalho impor que seja muito sintético não significa que tem que ser raso. Tem que ser raso. Exatamente. Né? É sintético, mas consistente. E a gente está vendo pouca produção. A gente hoje trabalha com jurisprudência, lê jurisprudência, a gente tem pouca produção. A colocar jurisprudência e aí... E tem um dado que eu queria salientar que eu acho muito preocupante, que é o seguinte, nós fomos criados dentro de um raciocínio analítico para o direito. Então, a gente era garoto, sabe? Benefício da ordem. Você ia na biblioteca, contratos, fiança, benefício da ordem, ou seja, você ia do todo para chegar no particular. Sim. Hoje em dia, você chega para um estudante de direito e diz benefício da ordem, ele vai no computador e escreve benefício da ordem. Então, é uma compreensão digital do fenômeno. Perfeito. O que é muito ruim, porque no direito, a analogia, aliás, é uma palavra grega que significa comparação. Então, você, obviamente, você faz aquilo do todo, você percebe o todo para entender a tua história, porque a partir daí, você consegue refletir o que está acontecendo e compreender. Jurídico, claro. O raciocínio jurídico é um raciocínio analógico e não é digital. Perfeito. E esse pensar, que é um pensar mais rápido, mais imediatista, como ela falou, é um problema. É um problema para o raciocínio jurídico no futuro. Então, não sei quem está escutando a gente aqui, mas o importante é essa compreensão de que é fundamental, ainda que você queira estudar sobre um assunto, que você entender onde é que ele está inserido. Que essa análise sistemática que vai te permitir compreender o fenômeno. Perfeito. E eu diria o seguinte, não é possível compreender adequadamente o direito sem estudar direito civil. Eu estou falando isso para um civilista aqui. Mas sem dúvida. A parte geral, não à toa o código ele tem uma sequência. É a importante. Gente precisa esclarecer aos advogados que Código de Defesa do Consumidor não é a base e nem a espinha dorsal do direito. A espinha dorsal do direito é direito civil. E estou falando isso com um professor de direito civil maravilhoso aqui do meu lado. Por ano que vem, sabe que eu faço 30 anos dando aula. E é um barato, é uma experiência incrível. E eu acho que, estou de pleno acordo com a Ana Tereza, mas eu acho que o direito civil ele tem uma qualidade, entre outras, não só por ser a grande base, mas é porque é um ramo do direito que, como ele tem muitos séculos de história, você consegue perceber como o direito e a sociedade caminham juntos e como o direito de fato é uma ferramenta social e que, portanto, deve responder aos anseios de uma sociedade. E ele fez isso ao longo de 2000 e poucos anos registrados de direito. Então, essa análise histórica do direito, ela também é muito útil para compreender até mesmo para onde o direito vai. E o tema do Rui Barbosa, que ele viveu num momento em que o direito civil era um direito muito positivista. Sim. Um direito em que a segurança jurídica era o grande valor. Você vai com o Chamon, um grande professor, extraordinário professor, que era um positivista autêntico, um dos autores aí do Código Civil, ele dizia, olha, segurança jurídica é a coisa mais importante do direito. Essa é a coisa mais importante. Tudo mais tem que ceder. Nós hoje, entretanto, vivemos num mundo em que outros valores são muito relevantes. A gente se preocupa muito com a justiça, de uma forma geral, que é um conceito mais aberto. A dignidade da pessoa humana, né? Outros, a solidariedade, né? A boa-fé, que é a ética menos patrimonialista, encarnada, menos patrimonialista. Isso faz com que o direito seja mais complexo e que demande mais estudo, na verdade, para não virar uma coisa que eu fico calafrio, o cara diz, direito é bom senso, fica nervosíssimo, né? Claro que bom senso é importante. Se não tiver bom senso, você não consegue nem mascar um chiclete. Não. Né? O bom senso é fundamental, mas o direito, muito além disso, é ciência, né? É esse estudo todo. E muitas áreas surgiram e foram desenvolvidas a partir do direito civil. Então, sem dúvida. É por isso que é a espinha comercial, dorsal. Direito, claro. É a espinha dorsal. O próprio direito do consumidor, né? Sistema. O próprio direito E o consumidor. grande desafio do direito civil, na verdade, foi depois da constitucionalização, né? Que aí essa filtragem constitucional que a gente começa a fazer, isso aí sim exige um pouco mais de raciocínio. Então, isso que torna interessante. Uma visão mais sensível mesmo do direito civil, né? Filtrada por outros valores, outros princípios. Mas você vê, a nossa Constituição aqui, nosso direito aqui, de uma certa forma, ainda é, até hoje, muito refratária a legislação aos princípios. Vou dar um exemplo simples. Recurso especial, recurso extraordinário.
não tem violação a princípio. A Constituição fala violação à lei, à regra escrita. Sim. Né? Agora, se você perguntar para qualquer pessoa que tem um mínimo de consciência do fenômeno jurídico, o que é mais nocivo para o ordenamento? Uma violação a um princípio ou uma violação a uma regra? Uma violação a um princípio é muito pior, é muito mais grave. Entretanto, a Constituição Federal, que ainda é apegada a esses conceitos, né, fala violação à lei. Enfim, mas tudo isso, porque o direito, isso é o grande barato dessa profissão que a gente escolheu, é que ela é uma construção constante. Ele é vivo. Né? Então você diz, olha, já li tudo sobre esse tema, cara, amanhã vou publicar outra coisa. Olha, vai sempre criar. E também demanda de todos nós uma certa humildade com relação a isso. Diz, sabe tudo. Não, cara, olha só. Cara, só sei que nada sei. Tudo sei que nada sei, é uma coisa socrática. Não, mas é assim, olha, realmente tô aqui aprendendo, né? Sem dúvida. Tô aqui. Sem dúvida. E uma coisa, a gente falava aqui um pouco antes, também um pouco, o Rui serve de exemplo para isso, é que mesmo essa agressividade, né, que o Rui tinha e tal, isso também é um exemplo que está no passado, tá? Né? A advocacia hoje é uma advocacia que tem que ser uma advocacia de muito mais cordial. Muito mais cordial. Nós ainda, eu e você, como no início da nossa carreira, a gente ainda pegou o final dessa tendência, dessa inspiração de Rui Barbosa de uma advocacia mais agressiva, né? Doutor Dario, Almeida Magalhães, o próprio Bermudes tinha um pouco essa tendência. Essa história. E hoje a gente tem exatamente o contrário, uma advocacia assim, mais cordial, menos agressiva. Mas também não se confunde com covardia, né? A gente tem que deixar bem claro isso. De jeito deixar bem claro que não é uma forma de se expressar. Hoje, se você usar os adjetivos que o Rui Barbosa utilizava contra o Ernesto Carneiro Ribeiro lá na polêmica pela redação do Código Civil, você vai responder por danos morais, no mínimo, não é? Mas eu acho também que ele esculhambava mesmo. Muito, ainda mais hoje, né? Eu acho que faz parte também da profissão olhar para o teu colega que está do outro lado e entender que ele está trabalhando, claro, e buscar aprender com ele. Porque, obviamente, assim, eu vejo assim, sorte de ter muitas vezes do outro lado, às vezes na Ana, infelizmente, mas para minha alegria, e ver grandes profissionais trabalhando com os quais você aprende, de verdade. Sem dúvida. Né? E se você ficar irado, né, se você ficar nervoso, você não vai perceber o que você tem ali para receber, né, de ensinamento mesmo, né? E essas coisas, né, essa nossa profissão está sempre aprendendo alguma coisa, tem sempre que estar disposto a aprender, o que também é um barato, né? Eu acho que essa é a ideia, né, doutora Ana, da nossa reformulação da ESA. Eu acho que a ideia é essa, a gente ajudar nessa construção, na nova formação do advogado, na atualização, com coisa boa. Priorizado, assim, nessa gestão da OAB, a gente tem priorizado passar conhecimento de qualidade gratuito. Isso é fundamental. E a essa está linda, né? Está linda, né? Fisicamente linda, é um barato. Inauguramos segunda-feira um novo auditório. Protocolamos no MEC um mestrado profissional para a ESA poder emitir certificados. A ideia é a gente levar conhecimento de qualidade para o interior. E hoje a tecnologia nos ajuda a fazer isso. Né? E a ideia é que o conhecimento vai tornar o advogado mais eficiente, mais lucrativo, e a nossa classe toda ganha com isso, né? Um padrão mais alto, vamos ser mais respeitados. A vantagem, eu acho que do conhecimento, né? E aí, indo um pouco do Rui, dessa história do conhecimento humano, é que esse é o grande, a literatura, a história, a sociologia, a filosofia, são os grandes abecedários da humanidade, né? No fundo, né, a gente vai discutir sempre questões humanas. Sempre questões humanas. Então, muitas vezes, né, Ana, o cara começa a contar a história, dá duas palavras, você já entendeu qual é a confissão que ele vai fazer, aquele padre experiente, né? O cara começa a se confessar, você rápido, você já sabe o já pecado. Entendi qual é o pecado aqui. Já entendi o pecado. Isso é claro, você sempre se surpreende, porque o ser humano é fascinante, né? Mas isso é importante, então, para poder ajudá-lo mais, né? Olha, eu já entendi essa história, fico muito sensibilizado, olha, é isso aqui e tal que a gente vai ter que fazer, vamos tentar resolver dessa forma, fica tranquilo. Ou então, cara, que besteira que você fez, meu Deus do céu, poxa, como é que a gente vai agora
agora fazer o desfazer, como que a gente vai desfazer essa história toda. Mas esse conhecimento, eu acho que esse é o grande legado do Rui Barbosa, né? Essa correção dos princípios dele, essa firmeza dos propósitos, né? Um cara que estudou muito, também essa foco dele, né? Ele falava isso em várias passagens de memórias, né? Dizia, olha, aliás, na preparação dos moços, olha, eu estava ali focado no que eu estava fazendo, né? A Ana falou com razão, hoje a gente tem muitas coisas que tiram nossa atenção, né? Então, tem uma escolha grande a ser feita aqui do que você vai gastar o seu tempo. É óbvio que a gente tem que gastar o tempo com os amigos, com a família, é óbvio, senão a gente vai ficar uma pessoa insuportável, né? Com as pessoas que a gente quer estar juntos, mas também se deixar ficar o dia inteiro na internet, o dia inteiro vendo televisão, você vai perder e vendo coisa que não... E aproveitando, o centro de pesquisa do Rui Barbosa é muito interessante. Entrem no site da Fundação Rui Barbosa, os documentos que estão disponíveis de acesso são maravilhosos. E uma questão interessante é que existe uma profissão chamada Ruiana. Você já tinha ouvido falar nisso? Que é o pesquisador de Rui Barbosa. Está lá na administração pública federal um cargo, uma função que se chama ruiano, que é o cara que pesquisa, é contratado, aliás, ele faz um concurso, ingressa no centro de pesquisa e ele é considerado um ruiano. Exatamente pelo fato de ser... o trabalho dele é pesquisar Rui Barbosa. Mas eu tinha visto há um tempo atrás que o Rui tinha sido eleito o brasileiro mais importante da história. Eu vi também. E talvez tenha sido mesmo, né? E bacana que tenha sido um advogado, né? A gente fica aqui. Muito bacana. Porque ele, de fato, ele participou desse momento muito importante da história do Brasil, de forma decisiva e, claro, cometeu os seus hoje, né? Vendo um pouco pelo retrovisor, né, talvez coisas que tivesse feito diferente, mas... numa forma geral, ele foi uma grande inspiração para todos nós, né? Tanto que é o patrão da advocacia. Patrão da advocacia, e quem criou a medalha Rui Barbosa foi o Conselho Federal, o Gueiros. Sim. É a medalha mais importante do Conselho Federal da OAB, é a medalha Rui Barbosa. Foi o Gueiros, Gueiros. O Neemias? Neemias Gueiros. Você sabe que Neemias era um grande shakespeariano. Sim. Grande shakespeariano, extraordinário shakespeariano. E eu tive uma coisa bacana, o Frederico Gueiros, pessoa extraordinária, consultor lá do escritório, colega da Ana Tereza, um ser humano maravilhoso, um querido, uma pessoa incrível, a família toda muito bacana, e eu chamo de tio Fred, nosso horrível, né, porque eu conheço a vida toda, é uma pessoa que eu tenho uma fascinação. Um dia me liga assim, olha, faleceu meu irmão que tinha a coleção do meu pai, do Neemias. E eu falei assim, vamos resolver isso já. E eu tenho um problema com o livro, né? Eu tenho aquela coisa só por hoje, quando eu não passo numa livraria, minha mulher, coitada. Eu também. Não falo para ela quando eu compro o livro e tal. E daí, e você sabe que eu tenho várias coleções lá em casa de Shakespeare. Que eram do Neemias? Não, a do Neemias é a mais importante. É a mais legal e eu até falo porque ele escrevia ao lado dos livros dele. E eu até falo com o e Fred. Aí você tem hoje eu conversei. Preciosidades. Porque eu tenho a biblioteca da Babel Eudoro, eu também fiquei com ela. E aí a gente descobriu junto com o Gustavo Franco, a gente comprou, ficou um ano e meio para dividir, foi super divertido. E aí tem essa coisa que eu acho muito legal quando você coloca do lado o que você está pensando no livro, né? Você coloca. E aí, como o livro hoje é seu e amanhã vai ser de alguém, e depois de alguém, e depois de alguém, esses comentários, eles, na verdade, te deixam eternizado no livro. Então, o Neemias é um prazer que eu converso com ele, converso mesmo, porque eu vejo, cara, ele botou isso, caramba, o que você estava querendo dizer? E mais adiante ele coloca outra coisa. E eu estou tendo uma coisa você está debatendo com o Neemias. E uma coisa curiosa aqui que eu e o Zé Roberto, nós... começamos estagiando juntos no local onde era o escritório do Neemias Gueiros, que é na Marechal Câmara. A Marechal Câmara me persegue, agora eu estou na OAB na Marechal Câmara. Mas nós começamos nas salas que eram do Neemias Gueiros e que passaram para o Bermudes. Comprou. O Bermudes comprou. Um grande advogado, né? Um grande advogado e uma figura interessantíssima e um DNA privilegiado, né? Sem dúvida. E depois eu fui ser professor da neta do Fred na PUC, Maria. Enfim, é uma turma muito, muito, muito legal. Muito, muito, muito legal. E grande shakespeariano, nem mesmo? Grande shakespeariano como você. Não, ele agora, o Fred mandou para mim um texto dele, eu mandei enquadrar até do Neemias. Falando sobre Mas eu tenho isso também, doutor José Alberto. Eu tenho um apego com o livro e eu só consigo o físico.
Não consigo fazer a leitura no digital. E sempre quando tem, inclusive a empresa já está, não pode falar o nome, já está em aquela que fica online, que todo mundo compra livro. Isso. Então, já começou lá a Black Friday deles lá, do negócio. Aí a minha esposa fica louca, já sei que você já vai chegar caixas de livros aqui em casa, né? Exatamente. É impressionante. Mas essa coisa de ler, a Ana também é uma leitora ávida, é um hábito, né? É um hábito. E se você pensar bem, assim, quando a gente era garoto, né? Você vai escovar o dente, vai tomar banho. Você fala, não, uma resistência assim, né? E depois você percebe como é bom escovar o dente, como é bom tomar banho. Né? Ou seja, é um hábito. Meu filho não aprendeu isso até hoje, como é bom tomar banho. Mas tem essas coisas. Mas quando você percebe que a leitura é a mesma coisa, né? Quando o sujeito... Leitura é a mesma coisa. Hábito, você começa a ler, daqui a pouco você, poxa, deixa eu pegar um livro. Não tem nada mais relaxante no fim de semana pegar um livro em paz e ler. Né? Mas é hábito. Olha, eu quero agradecer imensamente. Uma pena o tempo ser tão curto, mas o bate-papo sempre muito interessante. Doutora Ana, parabéns mais uma vez por essa parceria, é muito importante, muito obrigado pela presença. Honra. Já fica o convite para nós fazermos um próximo, para falarmos das obras do doutor, dos livros que são maravilhosos. Isso aí já dá uns 2 programas. Mais uma vez eu indico a todos, procurem e façam a aquisição, que é muito interessante. E vou terminar com uma frase que é atribuída a Rui Barbosa, e que é muito importante para a advocacia, para todos os advogados. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. Passamos nosso estágio ouvindo essa frase quase que diariamente, mas é verdade. Muito bacana. Eu queria agradecer poder participar aqui com essa figura amada. Zé Roberto é uma das pessoas mais amadas que tem na minha vida. Eu aprendi demais com ele. Mais ainda. E o Zé Roberto, ele instiga o que a gente tem de melhor e a busca do que é mais interessante, o que... A leitura, a importância da leitura, em boa parte eu aprendi com o Zé Roberto. Então é um momento muito especial aqui, uma pessoa muito especial. Foi uma entrevista que nunca mais vou esquecer. Para mim é marcante estar aqui com essa figura amada. Eu já conversava com o doutor José Roberto nos livros dele. E hoje um prazer imenso conhecê-lo. Muito obrigado. Olha, muito obrigado. É emocionante para mim, de verdade, esse carinho da Ana. Eu tive a sorte na minha vida de estar desde cedo, caminhar junto da Ana e ter a Ana hoje como uma grande líder da advocacia, grande líder da nossa classe, merecidamente, uma batalhadora, uma pessoa com uma enorme sensibilidade, enorme cultura. Então eu fico muito orgulhoso e sou, como digo para ela, sempre peão dela, nos projetos dela, e essa bandeira que ela carrega, eu estou do lado dela para ajudar. Fico muito contente também, Ana, sabe, do meu afeto, do meu amor por você de vida toda. Enfim, acompanhei isso aí, recíproco. Então é uma irmã querida. Muito obrigado. Então esse foi mais um episódio do podcast do Instituto Movade. Muito obrigado a todos.